Trabalhar 6 dias e tirar um dia de folga. A escala 6 por 1 é bem comum para milhares de trabalhadores aqui no Brasil. A ideia de acabar com esse tipo de escala ganhou força nas redes sociais e repercute aqui no Congresso. Fique nesta live para entender melhor esse assunto. A gente conversa com Ricardo Patá, presidente da União Geral do Trabalho, e com a advogada trabalhista Maria Lúcia Beyame. Cibele Nunes está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Obrigada por estarem aqui, porque é um assunto que está dando o que falar e a gente quer, poder, assim, explicar um pouquinho o que está acontecendo e quais são os caminhos dessa discussão. Doutor Ricardo, eu queria que você explicasse para a gente como que é a legislação hoje sobre jornada de trabalho? E também, porque a gente tem que entender que é diferente. Jornada de trabalho é uma coisa, escala de trabalho é outra, não é isso? É verdade. Essa questão, inclusive, trazida conforme a sua introdução, nesse programa que eu quero aqui cumprimentar todos da TV Senado, é uma TV que tem uma audiência extraordinária, senadores, assessores de senadores, a população de uma forma geral, e é fundamental para que a gente possa dialogar com aquelas pessoas que estão nos vendo na telinha. A questão principal que está sendo colocada é essa tal da jornada 6 por 1. Mas o pano de fundo para o movimento sindical, em especial para a UGT, que é uma das maiores centrais do Brasil, em especial em comércio e serviços, é a questão da redução da jornada de 44 para 40 horas na nossa compreensão, porque a PEC sugerida reduz para 36 horas. Mas eu já adianto, do ponto de vista do que é possível no país de hoje, é que a gente possa reduzir a jornada de 44 para 40, coisa que ocorreu em 88, quando foi reduzido de 48 para 44. Então, é uma questão, desde aquele momento, um pleito do movimento sindical. Então, essa questão não é nova. A jornada 6 por 1 é uma jornada, muitas vezes, estipulada através da negociação coletiva, que, a meu ver, é um dos instrumentos mais poderosos para que se possa equilibrar capital e trabalho e possibilidades efetivas, tanto na ótica do trabalhador e na necessidade do empregador. Só que chegou um momento, pelo cenário que nós estamos vivendo hoje, pela tecnologia, pelas mudanças que ocorrem no mundo, pelas reduções que estão ocorrendo em vários países, que temos que debater e discutir essa questão. Porque quem trabalha, que foi a pergunta que você fez, 6 por 1, vamos analisar uma mulher, porque normalmente a maior parte dos trabalhadores em comércio e serviço são mulheres. Ela trabalha de segunda a sábado. Em capitais como São Paulo, 2 horas de trânsito para chegar no trabalho e voltar para a tua casa. Chega arrebentada em casa, ainda tem que fazer um monte de coisa na sua casa. Sobra o domingo. O domingo que sobra para ela é para lavar louça, para se dedicar à casa. Ou seja, essa pessoa não tem vida. Por isso, a nossa sugestão, já antecipo, é que ao invés de ter 6 por 1 e termos um equilíbrio, fazer 5 por 2. Iniciar um processo de negociação, e o Senado é um dos principais instrumentos do nosso país para fazer esse trabalho, é fazer com que as pessoas tenham vida. Tá certo. Porque essa jornada 6 por 1, ela está trazendo depressão nas pessoas. Tá bom, esse é o início, pois não. Tá joia, Ricardo. Eu vou passar para Maria Lúcia Beyame também, para a gente também ir equilibrando aqui o tempo, já que é um assunto muito polêmico, e a gente também vai explicar ao longo do programa o que é essa PEC, qual é a PEC é uma proposta de emenda constitucional, mas antes eu queria ouvir a Maria Lúcia. Maria Lúcia, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o que é a escala 6 por 1 e onde que ela é mais comum. A gente está falando de trabalhadores do varejo, principalmente? Bom dia para todo mundo, bom dia, Patá, bom dia. Na realidade, ela é mais comum na área de comércio e na área de serviço, né? Mas, como você falou no começo, escala é uma coisa, jornada é outra coisa. Então, eu posso ter uma jornada diária com uma escala 5 por 1 ou uma escala 5 por 2, né?
eu posso ter compensação de jornada. Então, a jornada, normalmente, a gente, quando se refere a ela, acaba se referindo um pouco à somatória de horas no dia ou na semana, por exemplo. E isso pode ser dividido em diferentes escalas, tá? Por exemplo, a França tem 35 horas de trabalho em 5 dias e não em 4 dias, por exemplo, né? São 7 horas. Então, a gente tem essa diferenciação entre escala, que é o como eu divido a minha jornada semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente. O que essa PEC quer, na realidade, ela é reduzir para 32 horas semanais, apesar de estar escrito 36, se você fizer a conta, 4 dias na semana com 8 horas dá 32, tá? De uma maneira abrupta. Então, acho que esse que é o grande problema. A gente tem questões que devem ser analisadas para essa redução de jornada. Existem outras PECs, uma delas é a 148 de 2015, que ela prevê se chegar a 36 horas, mas com uma redução gradual. Então, se passaria de 44 para 40, depois a cada ano vai se reduzindo. O porquê é necessário essa redução e o porquê não é necessário hoje para eu acabar com uma escala 6x1, tá? Que eu preciso de uma emenda constitucional. Porque, bem como o Patá falou, o movimento sindical poderia negociar com a categoria econômica uma alteração da jornada. Então, nada impede que eu tenha um trabalho de 5x2, como, por exemplo, acontecem nos escritórios, fazer escalas de 5 dias de trabalho por 2, seja por um acordo coletivo, reduzindo para 40 horas, seja com um acordo coletivo, eventualmente, por exemplo, dividindo essas 44 horas, que normalmente acaba dando 8 horas e 48 minutos nesses 5 dias, ou às vezes um dia com menos horas. Então, não há necessidade de uma PEC para que isso aconteça, né? O acordo sindical, ele pode sempre melhorar as condições do trabalhador. O grande problema e aí quando você vai para uma PEC, é você fazer isso de uma maneira linear para todas as empresas, mesmo as que não têm condições de fazer hoje isso, como são as micro e pequenas empresas, que teriam um aumento aí de uns 30% de custo na sua mão de obra, né? E a própria alteração em 1988 na Constituição Federal, quando baixou de 48 para 44, existem vários estudos mostrando que não houve um incremento de número de emprego. Então, a ideia aqui é a gente discutir, na realidade, a questão de como dividir melhor o tempo de trabalho daquele empregado, para que ele possa trabalhar com equilíbrio, né? Mas que seja viável do ponto de vista econômico. E, para mim, a melhor coisa seriam os instrumentos coletivos que poderiam já, desde 1988, estar negociando, como algumas categorias têm, convenções coletivas estabelecendo jornadas menores. Tá certo, a gente vai detalhar melhor esses pontos, mas antes eu vou chamar a Cibele, né, Cibele, que ela tem novidades aí das nossas redes sociais. Olá, Sara, Maria Lúcia, Ricardo. Bom, durante a semana nós perguntamos para as pessoas nas nossas redes sociais se elas são contra ou a favor do fim da escala 6x1. E a gente teve até um resultado relativamente equilibrado, 40% das pessoas votaram contra e 60% das pessoas votaram a favor do fim da escala 6x1. Eu tenho uma pergunta aqui para o Ricardo, da Lara de Sergipe. Ela quer saber o seguinte, Ricardo: os setores que trabalham de forma ininterrupta, principalmente saúde, o comércio, como a Sara já citou, como é que ficariam esses setores? Eles estão participando desse debate? Já existe alguma proposta de adequação? Olha, nós já temos, como disse anteriormente, essa questão da redução da jornada de 44 para 40, que são duas coisas. A PEC é necessária para reduzir a jornada que constitucionalmente hoje são 44 horas. A questão da adequação da jornada, isso é um instrumento utilizado que é a negociação coletiva. Várias categorias já trabalham 36 horas, por exemplo, os bancários, a área da saúde, advogados, médicos, engenheiros, todos eles já têm uma diminuição importante da jornada de trabalho. Agora, o que é fundamental nesse debate que nós estamos fazendo do 6x1 é colocar de forma muito clara que no momento que estamos vivendo hoje, com a tecnologia ampliada, com as formas tão diferenciadas que estão ocorrendo ultimamente no mundo, principalmente
pós-pandemia. É o momento de nós adequarmos o trabalho à saúde do trabalhador. E, além disso, tem uma outra questão que é necessária. No Brasil, um dos elementos mais graves que o trabalhador vivencia é a falta de qualificação e capacitação pelos novos instrumentos de trabalho. Então, a nossa ideia, enquanto GT, representando a maior parte de comércio e serviço do Brasil, é que haja essa diminuição através de PEC, mesmo que a PEC manda reduzir para 36 horas e possa ser 32 por matemática, é fundamental que tenha o debate, porque a PEC entra de um jeito e sai de outro. A sociedade é importante que debata, o movimento sindical vai estar dentro, mas é fundamental a gente pensar na saúde do trabalhador. Não dá para trabalhar 6x1. E, por último, nesse tema, é importante dizer, quando reduziu de 48 para 44, ela mesma grita da área empresarial, vai quebrar a empresa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não aconteceu absolutamente nada. Foi muito sinérgico a mudança de 48 para 44, e agora, depois, desde 88, e com as mudanças mundiais, chegou o momento de reduzir para 40 horas. Tá, joia, Ricardo. Vamos explicar um pouquinho, porque antes da Constituição de 88, a gente tinha, então, uma jornada máxima de 48 horas semanais. Essa jornada hoje é de 44 horas semanais. A proposta da deputada Érica Hilton está reduzindo de 44 para 36 horas semanais. A gente não está falando de escala de trabalho, estamos falando de jornada semanal. Então, a pessoa poderia trabalhar até 36 horas por semana. Aí, Maria Lúcia, você falou aí da questão da proposta de emenda constitucional. Como é que você vê essa redução de jornada? Vamos falar primeiro de redução de jornada, depois a gente entra na escala. Como é que você vê essa redução de jornada? É factível, não é factível, ou isso teria que se dar apenas por acordo coletivo? Eu entendo que somente por acordo coletivo nesse momento. É o que eu digo. A Constituição Federal ela tem um limite máximo, né? E dali para baixo, qualquer instrumento coletivo pode fazer, como existem hoje instrumentos coletivos fixando a jornada em 40 horas e fixando escalas em 5x2, tá? E essa maior parte das empresas hoje, se você olhar, tirando algumas atividades de serviços, algumas atividades de varejo, a maior parte de escritórios trabalha 40 horas, tá? Algumas fábricas têm escalas diferenciadas, mas na realidade, você baixar de 44 horas, e eu volto a frisar, se você fizer a conta, são 32. Não dá para ter 8 horas de trabalho máxima por dia, por 4 dias na semana, e tá 36. Você baixar 12 horas semanais, né, para o trabalhador brasileiro, que é um dos menos produtivos no mundo, e é um dos menos produtivos no mundo, porque a gente tem 30% de analfabetos funcionais, porque a gente tem 12% somente da população entre 15 e 65 anos com uma alfabetização considerada de alta proficiência. A gente tem um investimento zero estatal, eu não falo de governo, eu falo de Estado, em educação, em instrução, em preparação dessa mão de obra. A gente tem investimento zero da maior parte das entidades sindicais na formação da sua própria mão de obra, né? E a gente tem uma legislação previdenciária que pune o empregador que quer investir, porque ela limita o tipo do curso, o valor que ele pode investir naquele trabalhador, senão toda a diferença é considerada o salário. Então, para que seja factível uma redução de jornada, esse trabalhador tem que ser mais produtivo. Todos os países que fizeram os 4 dias de trabalho exigiram que o nível de produtividade fosse mantido, ou seja, o que você trabalhava em 5 dias, você trabalharia em 4, né? E só foi considerado sucesso quando isso aconteceu. Então, hoje, através de uma PEC, eu não vejo como ser factível no Brasil na situação econômica e de preparo de mão de obra que a gente tem aqui no Brasil. Tá certo. Só para esclarecer, essa questão do 4x3, a gente vai falar já, porque aí a gente está falando de escala de trabalho. Mas antes a gente vai chamar a Cibele, que tem mais informação, né, Cibele? Isso, Sara. Nós fizemos uma outra enquete também essa semana com o nosso público, perguntando para as pessoas se elas acham que um dia de folga é suficiente para recuperação física e mental.
e apenas 18% responderam que sim. A grande maioria, 78%, responderam que não, e tivemos 4% das pessoas dizendo que a prioridade é a manutenção do emprego. Eu tenho uma pergunta aqui para o Ricardo, novamente, da Maria do Ceará. Ricardo, ela quer saber o seguinte: nessa discussão toda, qual é o risco de impacto no salário do trabalhador, caso a redução da jornada, da escala, né, a mudança de escala seja aprovada? Bom, é muito importante essa pergunta e o projeto e o entendimento das centrais sindicais, em especial da UGT, é que qualquer alteração que possa ocorrer, que nós estamos desenvolvendo para que seja uma redução na PEC para 40 horas, e aí as alterações da jornada sejam através de um instrumento de negociação, mas levando em conta que o 6 por 1 definitivamente acabaria, é que não haja redução nenhuma no salário. Como ocorreu em 88, quando a redução de 48 para 44 não houve redução do salário. E ela foi muito aceitada pela economia, pelo mercado e por todos, e melhorou muito as condições naquela oportunidade. Chegou o momento de nós fazermos uma alteração. E essa pesquisa que você nos apresenta, Sibeli, ela é fantástica, porque ela mostra realmente que é impossível as pessoas, num dia por semana, conseguir restabelecer a sua saúde e a sua capacidade de ser o ser humano. É desumano o trabalho de 6 por 1 hoje. Nós precisamos definitivamente fazer mudanças em prol do mundo que nós estamos no século XXI. Tecnologias extraordinárias, condições do homem viver muito mais, tantas situações boas, como é que nós vamos ter um trabalho quase que análogo à escravidão? É impossível trabalhar 6 por 1 em grandes capitais especial, cujo trânsito faz com que grande parte do dia seja perdido no transporte, a pessoa chega realmente arrebentada com a saúde dilacerada e não é possível. Nós temos que pensar na saúde. Não é possível, com tantas mudanças no mundo, nós não pensarmos na saúde do trabalhador, na vida do trabalhador, em especial da trabalhadora. Maria Lúcia, vamos olhar um pouquinho aqui para o lado da economia, porque você falou aí que 80%, né, das pessoas elas estão empregadas por micro e pequenas empresas. É viável hoje para micro e pequena empresa essa redução de jornada? Então, não é só uma questão econômica por si só, é justamente essa questão de como que eu vou equilibrar a jornada de trabalho, né, com uma escala. Então, quando a gente fala da escala 6 por 1, a gente está falando de uma escala de uma empresa que eventualmente funcione de segunda a sábado, por exemplo. Quando você tem o varejo, né, que é o comércio, hoje ele tem uma autorização legal para funcionar domingo e algumas outras atividades na portaria 671, inclusive industriais. Quando você tem essa autorização que você pode trabalhar todos os dias da semana, você trabalha com escalas de trabalho. A escala 6 por 1, ela existe mais justamente no varejo, porque é onde mais você tem as menores empresas, né? E nesse caso, você não tem, normalmente essa empresa ela não tem condições de ter 2 trabalhadores, ela acaba tendo 1, 2, 3, poucos. A micro e pequena empresa até 10 empregados, por exemplo, né, que é considerado. Então, o que eu entendo? Para essas empresas, o faturamento delas e o tipo de atividades não vai permitir que ela, por exemplo, contrate mais uma pessoa, porque ela não vai ter uma condição econômica de fazer isso. E, ao contrário, ela pode, eventualmente, começar a reduzir salários, né, para um nível básico do piso salarial da categoria ou do salário mínimo, para que ela possa conseguir tentar equilibrar a sua atividade. O aumento salarial que vai acontecer, porque quando você tem essa redução de jornada, você tem um aumento de salário hora, né? Ele acabou, por exemplo, na França sendo equacionado com baixos índices de reajuste salarial por vários anos para que as empresas conseguissem se adequar. Quando a gente teve a Constituição Federal, a maior parte das empresas já fazia menos de 48 horas, como hoje muitas empresas fazem 40 horas, inclusive de maneira voluntária, né, sem instrumentos coletivos. Então, eu volto a frisar, eu entendo que o melhor é o acordo coletivo e um acordo coletivo que olhe para as diferentes empresas. O grande problema no Brasil, com a estrutura sindical da gente, em que a categoria econômica engloba desde a microempresa até uma empresa grande multinacional,
é que você acaba tendo uma dificuldade de fazer esse equacionamento. Então, o acordo coletivo deveria olhar para uma escala. Eu posso hoje manter, por exemplo, para uma micro e pequena empresa, 44 horas semanais com uma escala 5x2, não é? Isso é totalmente viável. Eu posso fazer isso. E dependendo do tipo da empresa, eu reduzo nesse acordo para 40 horas por 5 dias. Isso é totalmente possível. Eu não preciso de uma emenda constitucional para isso, porque a emenda constitucional passa uma régua sem olhar para quem. E aí você vai prejudicar as menores empresas, com certeza, até por uma questão econômica mesmo. A conta não vai fechar. Então, por isso que eu acho que é algo que deve ser discutido de maneira profunda. Por exemplo, eu volto a frisar, a PEC 148, que já está na Comissão de Constituição e Justiça, ela prevê um escalonamento, eventualmente o escalonamento poderia ser maior. A França levou mais de 50 anos para baixar de 45 para 35, né? Não foi de uma hora para outra. Então, eu acho que é possível você estudar essa alteração sem prejudicar as micro e pequenas empresas, que são grandes empregadoras hoje, que movimentam a economia, né? E focar, eu volto a frisar, para mim o instrumento coletivo é a melhor solução, porque a ele sim seria algo feito sob medida para aquela categoria econômica, para aquele tipo de empresa, para aquele tipo de trabalhador, né? E fomentar o desenvolvimento da mão de obra brasileira, que ainda é uma mão de obra muito improdutiva em relação à mão de obra mundial, não só de países desenvolvidos, mas inclusive de América Latina. Tá certo. Cibele? Bom, temos mais uma enquete para mostrar para vocês. Nós perguntamos para as pessoas se elas conhecem alguém que trabalhe na escala 6x1. E a grande maioria respondeu que sim, 90%. Apenas 10% das pessoas responderam que não conhecem ninguém trabalhando na escala 6x1. E eu tenho uma pergunta agora para a Maria Lúcia, do Gilson, do Rio de Janeiro. Nós já falamos do comércio, já falamos das pequenas empresas, e ele quer saber da indústria. Como é que ficaria para a indústria esse impacto frente ao cenário econômico desafiador? Seria mais fácil para grandes empresas se adaptarem ou não? Para as grandes empresas, eu acho que a grande questão hoje é uma alteração abrupta e imediata de uma jornada com uma baixa tão grande de 12 horas semanais. Eu acho que isso nenhuma empresa vai conseguir se adequar, tenha qualquer tamanho. Qual é a questão da indústria? Hoje a indústria, e eu trabalho nessa área também, eu tenho alguns clientes nessa área, você tem escalas muito diferenciadas, tá? Por exemplo, a escala 4x3, ela existe na indústria, ela existe com 8 horas de jornada. A indústria às vezes faz jornadas alternadas, 6x3, depois na outra semana 6x2, depois volta para 6x3, ou passa para 4x3, tem escala para todos os gostos, né? O que eu acho para a indústria se adaptar, você tem dois tipos de indústria, que pode trabalhar no domingo ou que não pode. A que não pode trabalhar no domingo, ela vai ter uma adaptação mais fácil em termos de escala, né? Quem trabalha domingo vai ter que escalonar turmas para que isso possa acontecer. Mas eu entendo que, do ponto de vista econômico, uma alteração imediata, reduzindo 12 horas na semana, não é viável para nenhum tipo de empresa, qualquer tamanho que tenha. Especialmente, como ele falou, no momento de economia que a gente está, especialmente no Brasil, né? Passando por algumas dificuldades, aumentos de preços, aumentos de juros, todo esse tipo de coisa. Então, eu acredito, mais uma vez, o caminho não é uma emenda constitucional, o caminho é um acordo coletivo que vai poder fazer uma redução gradual e de acordo com a capacidade das empresas envolvidas na negociação. Ricardo, é o seguinte... Então, a proposta, ela tem uma redução aí, né, de 44 para 36. A União Geral do Trabalho já disse que fecha aí nas 40 horas. 36 vocês não acham viável no momento, não é isso? Agora, eu queria falar rapidamente, que a gente já está chegando no final, do 4x3. Vocês são favoráveis a essa escala em que a pessoa trabalha 4 dias e folga 3? É viável? Bom, mas deixar muito claro que é fundamental que tenha realmente uma PEC. E nessa PEC se debata, se discuta, que se não chega a 36 ou 32 horas, que chegue a 40, que é o pleito das centrais sindicais de longa data.
e não há dúvida que as negociações coletivas, elas são fundamentais, só que o movimento sindical, a partir de 2017, com a reforma que desestruturou todo o formato do movimento sindical e da CLT, trouxe para a maior parte dos sindicatos dificuldade muito grande na negociação coletiva. Então, nós estamos numa situação muito diferente de antes de 2017. Então, eu acredito na negociação coletiva, mas tem que ser de forma equilibrada. É importante que tenha a PEC e é importante que tenha essas discussões de exterminar o 6x1. Pode ter o 5x2, pode ter o 4x3, adequado à capacidade da empresa e à necessidade do trabalhador. E nós podemos também colocar a estrutura governamental para participar. Na pandemia, se não fosse alguns formatos que o governo, como auxílio emergencial, como as questões que para todas as empresas que tiveram que fechar, tiveram alguma ajuda, eu acho que no primeiro momento nós podemos nos estruturar, porque o que nós estamos pensando é na saúde do trabalhador. No momento que nós estamos mudando o mundo, é fundamental que respeite o trabalhador e a trabalhadora. Maria Lúcia, 30 segundos, é viável essa escala 4x3? Com a redução de jornada semanal, não. Você precisaria trabalhar com uma questão de compensação de jornada, né? Eventualmente, se você fizer uma redução mais gradativa, você pode fazer, por exemplo, como existe nos Estados Unidos, né? Você trabalha 4 dias de 10 horas, então você trabalha 40 horas em 4 dias e se folga 3. Mais uma vez, para as empresas de atividade contínua, elas vão ter que fazer escalas 4x3. Na indústria, uma vez a gente já fez um estudo disso, é bastante inviável esse tipo de escala sem muita alteração, né, de turmas. Então, eu acho que nesse momento, a escala 4x3... A gente pode olhar, inclusive, o estudo do 4 Days a Week que existe, que mostra o tipo de trabalho que é feito, em que se exige a manutenção de produtividade. Então, eu acho que todas essas propostas são propostas que não podem ser efetuadas de uma maneira impensada, sem um estudo profundo, sem uma análise de setores da economia, de tipos de empresas, de tipo de trabalho, para você verificar. Eu acho que é ideal para as pessoas que estão estudando isso. Olhem, existem vários artigos ingleses, americanos, franceses, enfim, sobre o que deu errado nessa escala em alguns países. Então, acho que é importante a gente olhar isso também. Eu agradeço muito vocês aqui hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E você que está aí em casa também, se quiser saber mais, ainda é uma proposta de emenda à Constituição que acabou de ter as assinaturas suficientes, mas ainda tem que ser acolhida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então, ainda tem muita coisa pela frente, muita discussão, mas qualquer coisa é só acompanhar aqui pela TV Senado. A gente vai estar acompanhando essa discussão aqui no Congresso, tá bom? O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a TV Senado. Até a próxima sexta-feira. Tchau. Thank you.